Irmãos, a batalha continua. Nós temos que criar ali no nosso final da igreja ali, mostrar algumas coisas para lembrar os irmãos, algumas ferramentas de trabalho que nós temos, alguns instrumentos de trabalho e o campo de ação, né? Cada ferramenta você usa para uma coisa específica, né? Você não usa uma chave de fenda para, embora alguns usam, né? Para arrancar cimento. Não, você usa a talhadeira, né? Você não usa um martelo para afrouxar um parafuso. Ou seja, as ferramentas elas são para situações específicas. Amém? Aqui no ministério Deus nos tem dado algumas ferramentas específicas que nós podemos trabalhar tanto aqui fora como por dentro da internet. Então esse é o projeto, que você entenda isso. Nós temos o livro Sequestrado pela Democracia. Não sei se quando terminar essa quantidade nós vamos refazer esse livro. Temos o Sistema Jurídico em Colapso, que é um livro que eu acho ele muito fantástico, Sistema Jurídico em Colapso. Esse Sequestrado pela Democracia, você deve dar para um irmão, presentear para um irmão. O trabalho com ele é mais na mão de cristãos, ou, como a gente costuma dizer, pessoas que estão achando que são cristãos, estão em igrejas cujo pastor é maçom, e eles pensam que o cara é pastor, e eles pensam que ali onde eles estão é uma igreja, eles pensam que existe um ministério ali. Não. Igreja é algo único. A pessoa soberana é o Senhor Jesus. Não divide e não faz aliança com nenhum outro segmento, absolutamente nada. Jesus é soberano. Quem é soberano não faz aliança com ninguém. Ele reina, ele é rei. Rei é aquele que está num trono absoluto. Então, esse é o objetivo desse livro, Sequestrado pela Democracia, fazer chegar à mão desses irmãos. Por exemplo, as Assembleias de Deus hoje estão completamente entrelaçadas com a política, como foi profetizado nos pés da estátua vista por Nabucodonosor, que haveria uma junção de ferro e barro, que é política e religião. E justamente nesse tempo em que a política e a religião estivessem unidas, o que aconteceria? A pedra cortada sem mão se manifestaria para destruir toda aquela ideologia, se tornou a pagana e o vento levou, e ali seria implantado o reinado milenar de Cristo. E a pedra se transformou num grande monte e dominou toda a terra, é o milênio. Então, nesse período, nós estamos vendo isso, barro e ferro unificados, barro e ferro entrelaçados. O grande retrato disso hoje são as Assembleias de Deus, que atingiram aí 20 milhões de membros, e nada melhor para um político do que estar num meio onde pessoas são manipuladas, né, por lideranças, onde eles não precisam pagar showmício, não precisam pagar um centavo para cantores lá fora, não precisam pagar montagem de palco em praça pública, não precisam pedir autorização de prefeitos, enfim, uma série de coisas, contratar seguranças. Não, dentro da igreja já está tudo montadinho, o político chega ali e ele consegue os votos dele e faz a festa. Você pode ver inclusive aí que 98% dos candidatos apoiados pelas Assembleias de Deus entraram todos para a política. 98% dos apoiados pelas Assembleias de Deus entraram para a política. Então, esse livro, Sequestrado pela Democracia, aquela pasta, nós temos uma pasta que eu intitulei ela de Assembleias, não é à toa, é porque ela é para ser entregue aos membros das Assembleias de Deus. Então, você pode trabalhar aqui fora, gravando no CD em MP3, tem umas 10 mensagens, e você pode trabalhar pela internet, entra como membro daquelas comunidades, Twitter, Facebook, o que tiver, irmão, trabalhe, porque a vossa recompensa não é vã no Senhor,
diz o apóstolo Paulo, você tem que trabalhar, aproveite o seu tempo para trabalhar, não viva uma vida como se fosse uma pessoa lá fora no mundo, vai para o trabalho, vem para casa, come, de vez em quando dá um passeio, dorme, acorda, vive essa rotina. Não, cristão não pode viver essa rotina, você tem que quebrar essa rotina maldita na sua vida. Isso foi o que viveu a igreja que ficou aí para trás, e olha o resultado, a política os dominou, o sistema os sufocou. Hoje sai uma lei no Congresso Nacional, é proibido falar o nome dos demônios. Pronto, as igrejas se calaram, exceto nós, que os vídeos que estão na internet eu dou nome aos bois, né? É Preto Velho, é Exu, é Tranca-Rua, Maria Mulamba, eu dou nome a todos eles, mas não tem um monte de igreja por aí dizendo, é o encosto. Tem ou não tem? Porque eles têm medo do sistema. Então eu quero que você entenda, Jesus Cristo te trouxe para um lugar que é para mostrar que Ele é acima do sistema. Todos vão guerrear contra você e Ele vai te manter de pé. É isso, irmão, é para cá que você está. Você não está numa Assembleia de Deus. Você já viu a placa que tem lá fora dessa igreja? Nunca haverá outra igual. Você tem que entender isso. Trabalha, meu irmão, não te dê por cansado, não deixa a tua vida cair numa rotina maldita e desgraçada. Trabalhei, ganhei meu dinheiro, me dei bem, final de semana vou passear, vou viajar para a Europa, sei lá, não importa o que você vai fazer, não, a sua vida não é uma rotina. Se quer uma rotina, tem uma rotina de trabalho e serviço a Jesus Cristo. Aquele que perder a sua, aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Você crê nisso? Então descruza os teus braços, vamos trabalhar, vamos dobrar joelho, vamos orar. Deus não me recrutou para nada, se apresente, como que diz a Bíblia, procura apresentar-te a Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então vai lá, vai conhecer a palavra, vai manejar bem, se apresenta diante de Deus. Eu tenho certeza que um Deus que diz que a seara é grande e os obreiros são poucos, Ele tem um lugar para você. Ele tem um lugar para você. Então, meu irmão, isso aqui é uma guerra, mas é uma guerra renhida mesmo. Aqui do lado mora Pai de Santo, do outro mora católicos empenhados em um monte de coisa da igreja católica, ali para baixo é candomblé, é catolicismo, entende? É isso, nós estamos plantados aqui e é só nós, acabou a história. Então isso é guerra, e tem mais, Deus nos colocou aqui é porque tem projetos, tem propósitos, como eu tenho falado constantemente para os irmãos, e nós, irmão, temos que ter muita disposição. Se nós não tivermos muita disposição, as pessoas não deixam nem a gente pisar no chão na rua. Então, irmão, põe a sua disposição. No primeiro louvor, o Espírito de Deus falava assim comigo: se esse povo trabalhar com a força que está cantando, a terra treme. Se esse povo trabalhar com a força que está cantando, a terra treme. Mas muitas vezes o crente é o quê? Ele é crente dentro da igreja, aleluia, mas lá fora o cara não diz nem glória a Deus, para não desagradar o amigo que é ateu, que é sei lá o quê. Lá fora ele concorda até com a lei de intolerância religiosa, ele não é um intolerante, ele cala a boca, ele não expressa o que a Bíblia diz. Meu irmão, o maior intolerante de todos os tempos se chama Deus, que nunca respeitou a religião de ninguém, mas falou claramente, os que não seguem Jesus Cristo vão para o inferno. Isso é uma intolerância classificada, qualificada. Você é discípulo de Jesus Cristo? Não te detenhas, meu irmão, não te cales, a tua cabeça ainda não foi para a bandeja, e você só tem que descansar quando ela for. Luta, irmão, vença. Vou convidar o irmão André para participar da visão que teve no último culto. Ele teve uma visão sobre um relógio e sobre uns cavalos. Ouça essa visão com carinho. Amém. Deus mostrava no último culto um relógio que marcava a hora 12h30
O ponteiro marcava exato, 12h30. E a voz que dizia, está próximo, essa era a voz. E o relógio marcando 12h30. E Deus me mostrava no meio da congregação cavalos, diversos cavalos. Muitos cavalos no meio da congregação, tomava a congregação toda. E eu entendia dentro de mim, pelo Espírito, que esses cavalos estavam à disposição da congregação, estava à disposição do ministério. Amém? Amém, irmão. Você sabe o que significam os cavalos? Já estudamos no nosso seminário, já sabemos de qual é salteado. Ou seja, se os cavalos estão à disposição, irmão, significa que está faltando só montar nele e ir para a guerra. O cavalo está à disposição, é só montar e ir para a guerra. E a mensagem, quando eu pregava, que eu falei do contexto da mensagem, e quando eu estava pregando a última mensagem, como ficou o nome da última mensagem? Alguém lembra? Por que parar? O nome da última mensagem ficou Por que parar? A última mensagem, enquanto eu estava pregando, eu via dentro do meu espírito a congregação assim, ó, de braços cruzados. E a pregação era para justamente fazer a congregação descruzar os braços e partir para a guerra, meu irmão. Parte para a guerra da oração, parte para a guerra do estudo, parte para a guerra de distribuir um livro, distribuir um CD, de mandar por e-mail links do seminário. Meu irmão, luta, guerreia. Ou você está esperando ver um cavalo ali na porta para você montar nele? Não é isso, você tem que guerrear, você tem que lutar, meu irmão. Você não pode levar uma vidinha de casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, porque isso você fazia antes em outras igrejas. Se você estivesse certo, Deus não teria te chamado para cá. Se Deus te chamou para cá é porque Ele tem um projeto diferente. E cá entre nós, meu irmão, uma igreja cujo símbolo são duas mãos algemadas, cujo pastor, que sou eu, tem sei lá quantos processos lá embaixo, tem processo que eu nem vou lá, eu recebo carta aqui, nem apareço lá. Isso não é uma igreja comum. Eu não fui chamado para proclamar paz no mundo. Eu fui chamado para, como diz o Senhor Jesus, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Então, meu irmão, chega de ilusão. Essa obra não é de paz. Se essa obra fosse de paz, o símbolo dela não era um homem desfigurado, pregado numa cruz. Se essa obra fosse de paz, os principais discípulos de Jesus Cristo não teriam tido as suas mortes como tiveram. Tiago decapitado, Estevão apedrejado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Jeremias num calabouço, Ezequiel arrastado, Daniel jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, Paulo decapitado. Isto é uma obra de paz? Eu vou te dizer os homens que pregaram paz nesse mundo. Mahatma Gandhi, sabe como que ele morreu? Morreu velho. Ninguém está preocupado com quem prega paz. Nelson Mandela, sabe como que ele morreu? Presidente da África do Sul, pregava paz. Presidente da África do Sul. Quantas pessoas Nelson Mandela livrou do inferno? 0. Mas eu e você livraremos milhares. Não com paz, com a guerra. Com a guerra, porque a Bíblia diz assim, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados vendo você desfazer as obras dele? Então você não está numa congregação para te ensinar a ser benevolente, pacifista. Não, Jesus Cristo não foi pacifista, foi revolucionário. Tanto que ele nos revelou essa frase. Bíblia sim, Constituição não. Isso não é uma grande guerra, não? Isso é uma guerra que não tem mais tamanho, meu irmão. Mas você pode ver que nós estamos de pé. Contrariando meio mundo. Contrariando meio mundo. Prepara-te, meu irmão. Deus não adestrou o teu espírito para a paz. Adestrou o teu espírito para a guerra. Uma guerra que você só tem que fazer o seguinte, falar a verdade. E verdade para nós é Jesus Cristo. Não reconhecemos outra. Amém, meu irmão? Espiritual não. Reconhecemos a verdade da matemática, da química, da física, da biologia, mas a verdade espiritual, que salva o homem, só reconhecemos a de Jesus Cristo. Amém. Jeremias 1, verso 11 diz,
Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina para a banda do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada rei, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, umas coisas nos chamam a atenção ao longo do tempo, quando nós, pela misericórdia de Deus, vamos conseguindo ler a Bíblia e estudar. Isso tem que ser uma constante. Bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto aos ribeiros, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará, né? Então, quando eu leio esse texto de Jeremias, eu sempre lembro da passagem de Mateus 16, quando o Senhor Jesus diz assim: olha, o que dizem os homens ser o filho do homem? O que estão falando por aí a meu respeito? Aí os discípulos dizem assim: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros ainda dizem que tu és Jeremias. Irmão, os judeus sabiam muito bem que Jesus não era nem Jeremias, nem João Batista e nem Elias. Como Herodes disse assim, quando soube que milagres estavam sendo operados pelas mãos de Jesus, Herodes diz assim: esse é João Batista que eu decapitei no cárcere, por isso ele ressuscitou e tais maravilhas acontecem pelas suas mãos. Não, isso foi papo de Herodes, um homem lá do Império Romano, uma idolatria desclassificada. Um judeu jamais diria que Jesus é Jeremias, ou uma reencarnação, ou enfim, não. Mas que os judeus esperavam? Como diz a Escritura, que o precursor do Messias, ele viria no espírito e virtude, ou seja, com o ministério realizando as obras semelhantes a Elias. Espírito e virtude de Elias, é o que diz Malaquias capítulo 4. Ainda assim o povo está errado, mas alguma noção o povo teve sobre a questão, porque ao invés deles verem em Jesus o Messias e terem visto em João Batista o restaurador da nação de Israel, não, eles estão vendo agora em Jesus o restaurador. Por isso eles estão dizendo: ele é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, porque eles identificaram na vida do Senhor Jesus algo muito forte, como nós conhecemos o que foi o ministério de Elias. Não se sentou jamais na mesa de nenhum rei, não compactuou jamais com nada do sistema, aparecia diante dos reis para discriminá-los, recriminá-los e dar-lhes ordem, e amaldiçoá-los ou abençoá-los conforme as suas atitudes. Isto foi Elias. Eles estão vendo isso em Jesus. Jeremias foi aquele homem que não se curvou em nenhum momento,
foi esbofeteado, foi jogado num calabouço, foi ameaçado de morte, passou a pão e água, sabe-se lá quantos anos Jeremias ficou a pão e água, mas Deus o sustentou naquelas prisões e no átrio do pátio da guarda, enfim, com uma série de situações, mas Jeremias foi inflexível. Quando ele estava solto, que alguém comparecia perante ele, ele decretava o juízo de Deus, falava daquilo que Deus disse que ia acontecer e não engolia nenhuma palavra. Eles estão vendo isso no Senhor Jesus. Esse cara não se curva com nada, esse cara não se detém com nada. Ele está sendo ameaçado por Roma, ele está sendo ameaçado pelos sacerdotes, ele está sendo ameaçado. Então toda hora alguém, um escriba, um fariseu vai lá tentá-lo. É lícito pagar tributo a César? Essa mulher foi pega em adultério, tu o que dizes? Mas não adianta, ninguém cala ele, ninguém para ele. Quanto mais o tentam, mais ele progride, mais ele prospera. E as suas palavras não recuam, só avançam. Então, quem diz o povo aí, quem estão falando a meu respeito? Ó, tu é um dos obstinados da vida. Ou tu é João Batista, está com o espírito de João Batista, ou de Elias, ou de Jeremias. Não tem jeito. Tu é mais um louco daqueles que não volta atrás. Amém, meu irmão? Dá para você entender quem é Jesus? Dá para você entender as obras que grandes homens de Deus realizaram? Homens como nós, pecadores, sujeitos às mesmas paixões, como diz a Escritura. Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões, mas orou e caiu fogo do céu. Você é um homem comum, meu irmão, eu sou um homem comum, mas a questão não é o que eu sou ou você deixar de ser, a questão é o Deus que nós temos ou deixamos de ter. O que faz diferença na nossa vida não somos nós, é a concepção que temos do nosso Deus, é o amor que temos por Ele, o zelo que temos pela Sua palavra, que o céu e a terra passem, que o mundo se exploda, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É esta concepção que faz toda a diferença. É isso, meu irmão, que transforma a tua vida para que os teus inimigos sejam obrigados a levantar a cabeça para te olhar. E é isso que faz toda a diferença no pão que vai chegar na tua mesa, no que Deus vai colocar no teu caminho. Mas Deus não quer colocar coisas no teu caminho para você desviar os olhos dele. Trabalhai enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Lembra do relógio? Falta pouco, irmão, falta pouco que nós já estamos proclamando, Jesus Cristo volta em 2070, e tem mais, hein, estamos provando pela Bíblia, hein, o que escandaliza o mundo. Sabe por que o mundo fica escandalizado quando nós dizemos que Jesus Cristo volta nesse século 21? Eles ficam escandalizados simplesmente porque eles têm medo de Jesus, e não estão prontos para encarar aquele que é santo, santo, santo. Enquanto que aqueles que contemplam e andam no mesmo espírito que Cristo estão dizendo, Maranata, vem agora, Senhor Jesus. Outros estão dizendo, não, Jesus não pode voltar, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Ele é santo e a minha vida está uma bagunça. E é por isso que nós vamos assombrar. Deus, no final dos tempos, nos dará mensagens tão incríveis, mensagens tão fortes. O Espírito Santo vai testificar tão violentamente com essas mensagens no mundo, que o mundo será abalado apenas por palavras. Só por palavras. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, levando todo o pensamento cativo à obediência de Deus, destruindo todo sofisma e guiando as pessoas aos pés de Jesus Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais. Quais são as armas da nossa milícia? A palavra de Deus. O que é o nosso escudo? É a fé. O que é o nosso capacete? A salvação. Efésios capítulo 6. A armadura de Deus não consiste em nada palpável. O que representa a palavra? Pelo que a palavra é representada? Pela espada. Espada afiada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então, meu irmão, veja, olha o chamado de Jeremias. Verso 18, eis que hoje te ponho por cidade fortificada,
por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo. E eles vão pelejar contra você, mas eles não vão te prevalecer contra você. Digo eu, o Senhor, que estou aqui para te livrar. Como diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Jeremias contemplou essa leve e momentânea tribulação. Há um historiador que coloca muito detalhadamente, num filme, Jeremias entra para a prisão e o cabelo dele está curto. Quando o rei da Babilônia vem por ordem do Deus vivo libertar Jeremias, o seu cabelo está lá nas costas. Ele passou anos dentro de uma prisão, mas aquilo que Deus o disse, isso se cumpriu. Enquanto todos conheceram a espada do rei da Babilônia, Jeremias tinha um convite para ser um convidado vitalício na mesa do rei da Babilônia, se ele quisesse, comendo do melhor da terra. Entende, irmão? Aquilo que Deus te disse vai se cumprir, mas tem um detalhe que o Senhor Deus diz aqui, olha, no verso 17, tu, pois, cinge os teus lombos, dispõe-te, dize-lhes tudo. Ó, irmão, é para dizer o quê? Tudo. Tem gente que engole palavra, meu irmão. Tem gente que sabe a verdade, mas não é um bom guerreiro. Porque guerreiros não podem ter amigos. Uma das coisas que logo aconteceu na minha vida, quando eu me converti, foi mudar o meu caminho para não encontrar mais os meus antigos amigos. Eu mudei, meus amigos hoje se chamam cristãos, se não for cristão não é meu amigo. As minhas festas são festas de cristão. Eu só convivo com cristão. Eu não pertenço mais ao mundo. Esse círculo do mundo não faz mais parte da minha vida e da minha existência. Eu paguei o preço que tinha que ser pago, e hoje eu desafio o diabo e desafio o sistema. Eu costumo dizer, pode um exército se acampar contra mim, para ser mais específico, marinha, exército e aeronáutica, pode vir bater na minha porta, que eles não vão conhecer o dobrar dos meus joelhos. O Deus vivo, meu irmão, que fala contigo nesta manhã, que se move dentro da tua espírita, sente essa leveza que está dentro da tua alma, esse arrepio que não é no teu corpo, mas que é dentro da tua alma. Esse Deus vivo, meu irmão, está te chamando para ser um guerreiro de valor e não um medroso. Aqui diz, olha, tu diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Muitas pessoas têm conhecimento de muitas coisas da Bíblia, mas não quer desagradar o católico que é seu amigo, não quer desagradar o espírita porque é seu pai. Jesus Cristo não veio neste mundo fazer amigos, ele veio fazer discípulos. Jesus Cristo não veio priorizar a família, ele veio constituir a sua própria família. Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, tua família está lá fora te chamando. Quem? Minha mãe, meus irmãos, olha aqui, olha. Minha mãe, meus irmãos, meu pai, são esses aqui que estão aqui dentro e fazem a vontade do meu pai que está no céu. Jesus Cristo não veio chamar a tua família, ele veio te chamar para ser família dele. E o que acontece? Muita gente não está montando nos cavalos, porque ainda tem coisas que o prendem ao chão, ainda tem coisas que o prendem ao passado. Por isso, nessa noite você tem que sair, nessa manhã você tem que sair daqui liberto, meu irmão. Liberto completamente. Você tem que ser cristão. E cristão, meu irmão, não tem laços nesse mundo. Os laços de um cristão estão na eternidade. Jeremias é esse homem e Deus diz para ele, tu dizes tudo quanto eu te mandar. E ele diz assim, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. O que é isso? Tu não temas diante deles, para que eu não fique impedido de operar na tua vida. Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, porque se você temer, você está duvidando do que eu posso fazer, diz o Senhor Deus. E se você tiver temor, eu não posso operar, porque o meu espírito não é dado a covardes. Diz o apóstolo Paulo que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de temor, de ousadia e de moderação.
Então, meu irmão, é tempo de guerrear. Você já ouviu mais do que o que você precisava. Você já tem armaduras e ferramentas mais do que o que você necessita. Desgruda os pés do chão, cola o teu pensamento no alto e vai à luta, vai à guerra. Deus revelou logo no começo desse ministério que estava preparando a internet como uma cadeira ministerial desse lugar. Hoje tem gente por aí fera na internet, fera no Facebook, fera no Twitch, fera, mas a gente abre o Twitch da pessoa, abre o Facebook e não vê nada de Deus. Senta, meu irmão, diante do teu PC para trabalhar. Quer contemplar a foto do teu filho? Bate uma foto, vai ali na cidade, revela a foto do teu filho, pendura na cozinha, pendura no banheiro, pendura no quarto, pendura na sala. É lá dentro da tua casa que tem que estar a foto do teu filho, não é estampada lá para o mundo inteiro ver, não, que isso não interessa para ninguém. Quer que os outros vejam o teu filho bonitinho? Convida dentro da tua casa, dá um almoço, dá um café. Vamos trabalhar, irmão. Trabalhar enquanto é dia. Resta pouco tempo, meu irmão. Resta muito pouco tempo. E tem mais, se Deus não conseguir abalar o mundo com 1 milhão, Ele vai abalar com 1, mas eu te garanto que a sua palavra não voltará vazia e cumprirá aquilo que lhe apraz. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Vai chegar o dia que vai ser assim, ó, casa, trabalho, igreja e sepultura. Inútil, não serve mais. Descruza os braços, meu irmão. Vamos trabalhar. As ferramentas estão aí. Investe na obra. Pega o teu dinheiro e investe na obra, meu irmão. Você acredita na obra? Não é trazer dinheiro para cá, não, que eu não estou pedindo dinheiro de ninguém. Você já sabe muito bem disso. Investe naquilo que você acredita. Vai buscar a direção de Deus. Eu acreditava que se levasse as pessoas para a igreja, elas poderiam ouvir uma palavra e ser salva. Sabe o que muitas vezes eu fiz? Paguei táxi para levar pessoas com certas dificuldades para a igreja. Eu paguei táxi e, no entanto, eu nunca fui de táxi nem um dia para a igreja. Ia a pé, ia de trem, ia de ônibus, dava meu jeito, andava léguas. Nunca, não tinha dinheiro para pagar táxi. Mas eu acreditava que Deus podia dar uma palavra e livrar a alma de alguém. Eu paguei táxi para os outros irem para a igreja e eu nunca fui. Quem acredita na obra, investe nela, meu irmão. Se você acredita que as tuas orações têm recompensa diante do Senhor, se você acredita que Deus usará o conhecimento que colocou em você, você vai se lançar. Se você acredita que há um Deus que está te olhando, você vai se entregar corpo, alma e espírito. Se você acredita... Mas se você não acredita, você vai sair daqui hoje, vai cuidar das suas coisas, vai cuidar dos seus afazeres, e amanhã você vai despertar de novo, igualzinho. Mas se você acredita no que está ouvindo hoje, amanhã tu serás um novo homem, uma nova mulher. Desperta, irmão, acorda. Eu não cheguei atrás desse púlpito porque meu pai era pastor, não. Eu sou o fruto de um tição tirado do meio do fogo, meu irmão. A minha família até hoje ainda são donos de terreiros de macumba, umbanda, quimbanda e magia negra. Eu escapei como a ave que escapa do laço e eu não vou deixar você dormir nesse banco. Porque o Espírito que está sobre mim, ele é indolente, ele não dorme. Acorda, meu irmão. Acorda, vai para lá, senta diante do teu PC e faz a obra, para de brincar. Tem gente que vê o diabo na sua frente e não é capaz de discernir, ainda coloca toda a sua família no mesmo rumo do diabo. Tem gente que não é capaz de discernir aonde o diabo está passeando nessa sociedade, que dentro da sua casa está cheio dos vestígios de Satanás. Na vida dos seus filhos, na roupa dos seus filhos, nos brinquedos dos seus filhos, o diabo está passeando dentro das suas casas. Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir, se Baal é Deus, seguir. Você quer ter força para encarar o mundo? Você quer ter força para encarar o diabo? Você quer ter força para encarar os rancorosos?
Você quer ter força? Você quer que Deus te dê força para que você vença todas as adversidades e zombe dos teus adversários que batem na tua porta para te intimidar? Que eles virem piada diante de você e da sua família? Você quer ter força? Como? Pague o preço, meu irmão. Viva o cristianismo real. Vamos trabalhar. Tem mensagens de tudo que você imaginar. Entra lá numa comunidade de juízes. Joga as minhas mensagens lá e depois coloca assim, com os cumprimentos do pastor Tupirani. Se você tiver medo, põe o meu nome lá. Pode botar o meu. Porque eu te garanto uma coisa, se existe temor e medo nessa história, eles temem a mim, porque eu não temo a eles. Eu tenho mensagens específicas falando sobre os juízes, rasgando o verbo. Vai lá, entra na comunidade deles, dá um jeitinho, joga os meus vídeos lá para eles, dos juízes. Afinal de contas, nós viemos para restaurar todas as coisas. Pega os militares, nós temos vídeos falando sobre os militares, pega os meus vídeos e coloca lá para os militares. Coloca lá, que eu estou disposto a ver se já inventaram a arma para me matar. Se tiver uma comunidade de traficantes, coloca os meus vídeos lá. De miliciano, coloca os meus vídeos lá, meu irmão, que eu estou aqui para que você entenda que o Senhor Deus vive e reina, e a sua palavra não cai por terra. Vamos trabalhar, meu irmão. Não vai adiantar Deus ficar disponibilizando armaduras, cavalos, carros e carruagens. Deus ordena miríades e miríades de anjos a nosso respeito, mas nós ignoramos isso e nos amedrontamos debaixo da cama. Jeremias, fale tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Tem gente que está temendo, meu irmão. Você não está aqui para agradar o teu pai, não está para agradar a tua mãe, o teu colega de trabalho, o teu patrão. Ah, pastor, eu tenho que zelar pelo meu emprego. Tem nada, você tem que zelar pelo teu Deus. Quem põe o pão na tua mesa se chama Deus. Quem te dá saúde é Deus. A porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Se Ele permitir que homens fechem uma porta para você, Ele tem 10 que Ele pode abrir, e do nada Ele chama a existência todas as coisas. Qual a razão do nosso temor? Eu não reconheço, meu irmão, motivos para temer, eu só reconheço motivos para ir adiante, para ir em frente, para crer, apostar a vida. Ou será que a morte pode nos deter? Muitos verão que nem a morte nos deteve, quando a trombeta do milênio soar e nós pisarmos de novo nessa terra, meu irmão. Até isso vai ficar claro para esta humanidade. Nós vamos convidar pessoas, vamos chegar aqui nessa terra. Quem é você? Eu sou fulano de tal. Vem cá que eu vou te levar ali no cemitério. Leia o que está escrito naquela lápide ali. Aqui jaz Tupirani da Hora Loures. Agora olha para cá, quem é que fala contigo? O milênio será um assombro, meu irmão, mas não voltará todo mundo no milênio. No milênio nós vamos convidar pessoas para irem aos cemitérios e ler lá o nosso nome em cima de uma catatumba. Você tem ideia do que é isso? Pois acredite, pode escrever, porque tal qual você ouviu, assim será. Assim será. O sol pode não se levantar amanhã, mas estas palavras não cairão por terra, assim será. Meu irmão, é tempo de trabalhar, e não é tempo de fazer amigos, é tempo de trabalhar. Se Jesus tivesse feito amigos e mais amigos, ninguém teria pregado ele numa cruz. Ninguém teria pregado ele numa cruz. Mas quando se falava dele ir a Jerusalém e morrer na cruz, ele dizia o quê? Para esta hora eu vim. Para esta hora eu vim. A missão dele consistia em morrer na cruz. Mas com tanta inimizade que ele fez, só restava esse caminho. Então veja, ele não abandonou em nenhum instante o caminho dele. Jesus foi o homem que mais inimigos fez na nação de Israel. Jesus é o homem que até hoje continua fazendo o maior número de inimigos.
aonde o nome de Jesus Cristo é pronunciado, ele costuma fazer 1 discípulo e 1000 inimigos. 1 discípulo, 1000 inimigos. É assim que funciona. Jesus é um homem, um nome tão tremendo, que hoje ele tem inimigos até no meio dos batistas, das Assembleias de Deus, dos metodistas, dos presbiterianos, que não se rendem de forma alguma à verdade excêntrica, pura e cristalina do Evangelho. Eles já aceitaram um monte de condecorações. Pastores das Assembleias de Deus já têm medalha de honra ao mérito, condecorados pela maçonaria. Lá está, vai lá, está vivo para quem quiser. Abner Ferreira, entra no gabinete daquele homem. É tanta condecoração, tanto diploma, tanta medalha de honra ao mérito da maçonaria, que tu não sabe nem se tu entrou no gabinete de um pastor, ou se você entrou no gabinete de um membro lá da política, do Senado. Você está entendendo, meu irmão, para que Deus te chamou? Deus te chamou para você ver a glória de Deus, meu irmão. Deus te chamou para você ver que Ele vive e reina pelos séculos dos séculos sem fim. Deus te chamou para você provar do que Ele é soberano, não se curva a nada nem a ninguém, e quando Ele opera, ninguém impede. É para isso que Deus te chamou. Então, irmão, observa o que Deus fala para Jeremias. Tu não te espantes, não te atemorize, senão eu não posso operar. Não vai ter como eu operar se você ficar atemorizado diante deles. Aí o que Deus fala? No verso 18, olha, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra quem? Todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes, contra o seu povo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmão, olha um detalhe que o Senhor diz aqui, coluna de ferro e por muros de bronze. Você sabe qual era o conceito do bronze lá naqueles tempos antigos? Quando se dizia assim, olha, vamos guerrear contra uma cidade, perguntava-se logo, essa cidade é fortificada? Tem muros em volta? Tem. Como é o portão da cidade? Se dissessem, é de madeira, então vamos guerrear, é mole. Se alguém dissesse assim, não, os portais da cidade são de bronze. Dizia, então essa cidade é muito forte. Não só pelo fato do portão ser de bronze, mas pelo fato do que seria necessário de artefatos para se confeccionar um portão de bronze, da força, do peso que aquilo, da estrutura que as muralhas precisariam ter para suportar portões de bronze. Não adiantava incendiar, porque não pega fogo, não adiantava bater, porque não ia arrombar, nem 200, 300 homens que se colocassem na frente de um portão de bronze não iam romper o lacre dele. O que Deus está falando para Jeremias? Eu estou te colocando, Jeremias, como um portão de bronze. Talvez, sabe o que eu penso, meu irmão? Não porque você, Jeremias, seja muito forte, mas pelo aquilo, Jeremias, que está por trás de você. Você está entendendo, meu irmão? Você não é forte, eu não sou forte, mas aquele que está por trás de nós é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que era, que é e que certamente há de vir. Observa aqui, ainda nesse capítulo 1, no verso 4, diz, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e
derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. A obra de Deus é assim, completa. Você não pode escolher o que vai fazer, é Deus quem determina. Outra coisa, meu irmão, como diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E as nações te dei por profeta, eu te consagrei para isso. Quando você foi concebido no ventre, antes disso ainda, eu já tinha um projeto na tua vida, Jeremias. Mas Jeremias quase perde esse projeto. Não, Senhor, eu sou uma criança. Os historiadores dizem que ele tentou fugir da voz de Deus, tentou mudar de cidade, tentou ir para outros cantos. Deus vai e manda um homem ao encontro dele para o fortificar. Ele fica desesperado quando Deus o cerca. Ele diz, mas Deus, eu não posso fazer isso sozinho. Daqui a pouco ele ouve a voz de um homem, Jeremias. Quando ele se vira, o homem diz, eu sou Baruque, escriba do templo, e sei que o Senhor está falando pela tua boca. Eu quero estar contigo, eu quero ser o teu seguidor. Jeremias começa a rir, de gargalhar, roda no chão e diz, obrigado, Senhor. Aí se levanta e diz, vamos a Jerusalém, nós temos uma grande obra a realizar. Irmão, antes que tu te formasses no ventre, o Senhor Deus preparou geração Jesus Cristo para você. E os cavalos que ainda passeiam no meio da congregação foram preparados antes que tu te formasse no ventre. Você não pode perder esse ministério, não pode perder esse chamado, porque ele é a cadência do que Deus tem para a sua vida. Não pode perder, tem que ir adiante, como guerreiro forjado no calor da batalha. Ou você acha que vai chegar num ministério desse, o símbolo são mãos algemadas? Um homem com 2 pistolas na cabeça, e você já viu que aquelas pistolas não são pistolas de vagabundo? Você não vai chegar num ministério desse, meu irmão, para bater palma e ir para casa dizer que o culto foi feliz e alegre. Não, o culto aqui todo dia será uma espada atravessada na tua alma. E um espírito, meu irmão, que não se dobra, um espírito que não se rende, um espírito que te ensina a fazer a obra no braço e na oração, mas a vontade de Deus tem que ser feita. Muitos dizem, eu quero, Deus fala comigo, mas não estão dispostos a obedecer essa voz. Você quer ouvir Deus, meu irmão? Primeiro esteja disposto a lhe obedecer quando Ele falar. Se não vira ladainha, Deus fala comigo, para quê? Para chegar aqui na frente da igreja e se exibir com uma profecia. Olha, irmão, que Deus está te curando, olha, irmão, que Deus está fazendo isso, olha, irmão, que Deus está querendo aquilo. É isso, tu quer que Deus fale contigo de acordo com as palavras que você quer ouvir? Tu nunca ouvirás Deus. Deus não entra em planos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita nesse aqui que sou eu e você, que foi feito pelas suas próprias mãos. Desperta, meu irmão, acorda, as ferramentas estão já aí. Alguns anos atrás, Deus deu uma revelação poderosa nesse ministério, algo impactante, algo glorioso, e o Senhor disse, sabe o quê? Todas as mensagens da voz da restauração já estão pregadas. Isso tem uns 5 anos atrás. Todas as mensagens, a igreja ainda estava virada para lá. Todas as mensagens da voz da restauração já estão pregadas, já estão gravadas, já são o bastante para revolucionar o mundo. E ainda tem gente dormindo. O que você está fazendo no teu PC até 2 horas da manhã, irmão? Perdendo tempo? Ou libertando os cativos? Muda, irmão. Muda definitivamente, muda. Não vai cair na rotina, não vai cair na mesmice, não vai cair no mesmo erro. Olha de onde Deus te tirou, que lá ainda milhares estão escravizados. Valoriza a tua libertação, valoriza o teu chamado. Tem pessoas que da onde você foi chamado, meu irmão, vão morrer lá. Nunca vão se libertar, nunca vão sair de lá, nunca vão se levantar, e você não chora por isso não, você não se compadece disso não, pelo menos valoriza o sangue de Cristo na tua própria vida, irmão.
porque na deles não terá efeito, senão para a condenação. Senão daqui a pouco você está que nem os outros, irmão. Eu vou para a igreja porque eu gosto de ouvir uma palavra temperada. Se gosta de palavra temperada, meu irmão, vai procurar uma lanchonete, que isso aqui é restauração, isso aqui é reino de Deus. E esse pastor aqui não tem nada de tempero, esse pastor aqui é estressado, esse pastor aqui é extremista. Eu sou tão apaixonado pela verdade, pela justiça, que eu seja ao ponto de clamar: Deus, controla o meu ânimo, senão eu viro um miliciano, querendo fazer justiça com as próprias mãos, de tão apaixonado que eu sou pela justiça. Mas eu me alegro porque a Escritura diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Isso não me foi revelado agora não, isso foi me revelado, eu tinha 1 ano de evangelho, quando o próprio Espírito Santo falou comigo: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. E eu estava sentado no quintal de uma igreja batista. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Você não vai voltar para uma vidinha normal, meu irmão. Que o Espírito Santo, que nesta manhã eu aposto a minha vida e aceito desafios, que Ele está nessa terra, que Ele não te deixe adormecer, que Ele não te deixe se aquietar, que Ele te dê um espírito de inquietação, para que você não adormeça, para que você não fique vivendo a mesmice. Muitos dizem: Cristo Jesus morreu por mim, ó que grande obra. Tá, tem um hino de um cantor cristão que diz assim: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Conhece? Morri na cruz por ti, morri para te salvar, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Se não é isso, é quase isso. Muita gente está feliz da vida porque Cristo morreu por si na cruz, mas Jesus não está tão feliz com a pessoa por quem ele morreu, porque a pessoa cruzou os braços e está se comportando como Israel, aqueles que têm uma missão, mas não a levam adiante. Você parou? Eu já trabalhei muito para Cristo. Tinha um diácono da Igreja Batista que ele dizia assim: eu já fiz muito, agora eu estou deixando os jovens fazerem. Irmão, entenda o seguinte: no reino de Deus, quem parou de fazer, está reprovado e é inútil, porque a Escritura diz: trabalhai enquanto é dia, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Se você parou, entenda que você está reprovado. Retome a frente de batalha, retome a guerra. Vamos abalar esse céu espiritual com as nossas orações. Nada de oração: Deus abençoa o que é meu, Deus me dá casa. Não, Deus usa as minhas mãos e me dá uma alavanca que eu movimente o mundo. Usa os meus pés que eu pise nos laços do diabo e desfaça as suas obras. Deus unge os meus lábios para que o mundo trema diante da tua espada. Orações ousadas, meu irmão, é que movem o reino dos céus e abrem o céu. Nada de oração de Deus me abençoa nisso, me abençoa aquilo, Deus abençoa o pão da minha mesa. Eu nunca vi um obreiro de Jesus Cristo pedindo esmola. Desperta tu que dormes, meu irmão, ressuscita-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que estão falando da tua vida? O que estão falando da minha vida? Da minha vida estão falando: aquele cara é louco. Da minha vida é um fanático. O Tupi, aquele é um maluco. Essas são as notícias que eu ouço a meu respeito. Louco, fanático, maluco, desequilibrado, que não fala coisa com coisa. É isso que falam a meu respeito. E a teu respeito, o que estão dizendo? Tu é gente boa? Tu é um cara legal? Tu não discrimina ninguém? O teu evangelho é na tua, contigo cada um na sua religião? É isso que você vive? O que disseram a respeito de Jesus? Comilão, beberrão. Imagina, você acha que Jesus Cristo era comilão e beberrão? Mas era o que disseram a respeito dele. Endemoniado, prepotente e arrogante.
Foi isso que disseram a respeito de Jesus. Então eu fico muito feliz quando falam tudo isso a meu respeito, porque está escrito que a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Para terminarmos, Mateus 5. Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo, lembra daqueles perseguidos, humilhados, maltratados e mortos? Bem-aventurados são vocês se conseguirem ser igual a eles. Amém, meu irmão? Fala com teu Deus, irmão. Diz para ele, Deus, eu sei que o sono é pesado. Ele estava lá no Getsemane e disse para os seus discípulos, olha, fica aqui, vigiai comigo, eu vou ali orar rapidinho e volto. Quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo, e Jesus estava angustiado, suando gotas de sangue, e ele disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte, mas eu não acho ninguém para ser participante das minhas aflições, enquanto eu estou me angustiando para realizar uma obra, para abalar o mundo, para salvar vidas, libertar os cativos, desfazer as obras do diabo, os meus discípulos a quem eu tenho chamado, eles estão dormindo, e ele foi lá e acordou eles, acorda Pedro, Tiago, João, por favor acorda, fiquem acordados, velem comigo, minha alma está profundamente angustiada até a morte. Fiquem aqui, e os discípulos ali abriram os olhos, tá bom Senhor, tá bom, eu vou ali orar. Quando Jesus foi que voltou, os pegou de novo dormindo, e Jesus falou, mas acorda por favor, eu estou precisando de vocês. Meu irmão, Jesus nessa manhã pode estar nos dizendo, eu estou precisando de vocês, acordem, despertem, levantem, ressuscita, meu irmão. E Jesus está lá naquela batalha, quando voltou, olhou para os seus discípulos e falou assim, não tem jeito não, eu já resolvi o meu problema, vai, dorme, eu sei que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se recuse, meu irmão, a receber essa palavra, se recuse, porque eu me recuso a receber essa palavra. A minha carne pode ser fraca, mas eu vou arrastá-la com o meu espírito, nem que seja deixando couro na estrada, o sangue jorrando. Eu não vou dormir, eu vou acordar, dia a dia. Eu prometi para o meu Deus, que os meus lábios não cessarão de falar a verdade e incomodar o mundo. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno, mas a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu não estou entre muitos, eu estou entre poucos. A porta da salvação é estreita, o caminho é apertado e poucos passam por ela. Jesus pode voltar do alto do seu monte agora e olhar para você, como que ele vai te achar? Vai te achar dormindo? Ele vai dizer para você, acorda, seja participante da minha aflição, seja participante da minha obra, para de dormir, desperta, ó tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, escreve o apóstolo Paulo. Vamos lutar, irmão? Você está vivo? Então o seu objetivo é a morte por Jesus Cristo. Enquanto não morreres por Cristo, não pare, não desista. Quem sabe aparece um louco no meio dessa rua para pendurar a minha ou a tua cabeça em um poste, para que todos vejam que verdadeiramente Jesus Cristo é tremendo, que se manifesta a tal ponto que nós ousamos morrer por Ele. Você ouviu uma boa palavra nessa manhã, irmão? Vai voltar para sua casa feliz da vida? Ah, que palavra alegre! Meus filhos ficarão felizes da vida com essa palavra. Se teus filhos forem alimentados com esta semente, eles se transformarão numa árvore que nunca este planeta jamais viu. Então, meu irmão, Deus te constituiu por cidade forte, por colunas de ferro, por muros de bronze, e os inimigos pelejarão contra ti, mas eles não prevalecerão contra ti.
Diz o Senhor Deus que é contigo para te livrar. E como diz Paulo, quer seja pela vida, quer seja pela morte, o que importa é que Cristo Jesus seja glorificado. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.